Palmeiras é um caso muito semelhante ao Flamengo, né? Há uns 12 anos, mais ou menos, ele tinha um nível de receita baixíssimo, um endividamento muito alto. Era um clube falido. Era um clube falido. Na gestão do Paulo Nobre, né, que foi lá em 2012, 2013, ele fez todo um processo de reestruturação, seja aportando recursos que foram pagos, seja por mudança na gestão estrutural do clube. Então, hoje o Palmeiras tem o nível de receita recorrente da ordem de uns 600 milhões de reais, mas ele criou um processo de formação de atletas tão eficiente que todo ano ele faz 500, 600 milhões de reais de venda de jogador. Então, diferente de outros clubes que fazem pontualmente isso, ele faz recorrentemente. Então, o Palmeiras, desculpe, é uma fábrica de jogadores, então. É isso que os números dizem. É isso. Tanto que todo mundo lembra do Estevão, lembra lá do Hendrick, mas quando você olha a lista de atletas negociados, tem vários que ninguém nem lembra, nem conhece ou mal viram em campo, porque eles são vendidos com 18, 19 anos da base diretamente para fora. Então, ou seja, é um clube que forma muito bem e que negocia muito bem. E isso é impactado pela boa gestão financeira. Como ele não tem pressão para vender, ele pode vender pelo melhor valor que ele quiser, né? Então, outros clubes, você pega o São Paulo, pega o Corinthians, eles precisam vender o jogador a qualquer preço para pagar a conta do mês passado. O Palmeiras negocia os atletas para investir em novos atletas olhando para o futuro. Então é uma visão diferente do processo de transferência de jogadores. Agora eu queria falar de outro gigante que talvez esteja na contramão dos dois bons exemplos que demos aqui, o Corinthians. Me fala um pouquinho sobre o Corinthians, essa torcida gigantesca, enorme, mas que quando a gente vai ver os números parece que a situação está muito longe daquela torcida que talvez polarize com a do Corinthians em termos de tamanho, que é a do Flamengo, e da grande rivalidade local que tem, que é a do Palmeiras. O Corinthians é o resultado de um processo de deterioração de também 7, 8, 10 anos. Em 2012, ele era a maior receita do futebol brasileiro. Era quase o dobro da receita de Flamengo e Palmeiras, para a gente ter uma ideia aqui. O que aconteceu? Neste período teve o estádio, né? Teve a Neoquímica Arena, que gerou um problema do ponto de vista financeiro. Foi um erro financeiro? Do tamanho que foi feito, foi um erro, porque gerou ali uma dívida de hoje de 700 milhões de reais, que só de custo financeiro gera mais de 100 milhões de reais por ano. Então essa dívida impacta muito o fluxo de caixa do clube. E o clube não soube gerir o seu potencial de receitas e gastou muito mais do que podia nesse período. Tem solução? Tem, mas o prazo é longo, né? Não dá para imaginar uma solução sem processos mais drásticos. Por exemplo, uma venda da arena para um fundo imobiliário, por exemplo, uma espécie de recuperação judicial ou extrajudicial que reorganize os pagamentos, que tire a pressão de pagamentos no curto prazo. Mas essencialmente o Corinthians precisa se reformular dentro, né? No sentido de é um clube com um potencial gigante e forma pouquíssimos jogadores. Ele tem que usar o exemplo do Palmeiras, que hoje é um grande formador, e buscar toda a sua legião de atletas que batem lá no que eles chamam de terrão, para justamente formar e gerar receitas para poder criar um processo mais acelerado de pagamento e reorganização das dívidas. Então, o Corinthians precisa passar por uma reformulação completa, né, de dentro para fora, para poder, em 6, 7, 8 anos, se recuperar. Ô César, no bloco anterior nós falávamos sobre Atlético, Cruzeiro, Inter e Grêmio, 4 gigantes do futebol brasileiro, 2 grandes estados, 2 grandes economias do futebol brasileiro e 2 caminhos absolutamente distintos até aqui. Os 2 mineiros viraram SAF, os 2 gaúchos não viraram SAF. Quem fez a melhor escolha até aqui e o que os números dizem sobre esses 2 grandes centros do futebol brasileiro? São caminhos somente diferentes. Eu acho que eles têm características muito parecidas. São clubes fortes regionalmente, né, com uma torcida atuante, uma torcida que participa. E olhando o cenário hoje, grandes torcidas, né? Então, assim, eles aproveitam bem essas torcidas, né? Eles se relacionam bem com elas. Acho que olhando o cenário hoje desses 2 mercados, o que aconteceu em Minas tem um potencial de solução, de sucesso maior do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos aqui as 2 SAFs. Hoje,
a despeito do que o Atlético passou nos últimos 2 ou 3 anos, de novo, já em processo de maior capitalização, profissionalização, acabou de trocar o CEO, o Pedro Daniel é um belíssimo profissional e certamente vai ajudar nesse impulsionamento do Atlético Mineiro. O Cruzeiro hoje sai de uma Série B depois de mais de um ano e volta a ser competitivo. Ano passado foi terceiro no Campeonato Brasileiro, ou seja, com tendências de crescimento, os dois com tendência de recuperação e de ocupar vagas mais no alto da tabela. Quando nós olhamos o Grêmio Internacional, no mesmo período, eles deterioraram demais a condição financeira. Eles passaram, já não eram, o Grêmio era um clube mais equilibrado, mas perdeu muito da sua força por tentar competir sem a mesma força financeira do que os seus pares. E o Internacional já não era tão equilibrado e também tentando uma competitividade artificial, ficou pior. Hoje é muito endividado, né? Tem um problema de geração de receita. Então, olhando esses dois cenários, certamente o futuro e o potencial de crescimento sustentável dos clubes de Minas é maior do que os clubes do Rio Grande do Sul, que tem uma aversão ao processo de SAF maior do que houve em Minas Gerais. Então, me parece muito claro que se a gente for olhar daqui 3, 4, 5 anos, sem uma mudança significativa do cenário deles, os clubes de Minas estarão muito mais bem preparados para buscar melhores posições nos campeonatos do que os clubes do Rio Grande do Sul.